Existe um nível de crença que fica no meio do caminho. Não é aquele pensamento automático rápido que você tem em uma situação específica e também não é aquela crença nuclear muito profunda sobre quem você é. Tem uma coisa no meio, tem as crenças intermediárias. E essas crenças são absolutamente essenciais para você entender como seus clientes funcionam, porque elas são o que mantém os padrões de comportamento, o que guia as decisões diárias, o que está por trás de muitos problemas que os seus clientes trazem para a terapia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou Jéssica Amorim e a minha missão é ensinar terapia cognitivo-comportamental de uma maneira descomplicada para te ajudar a atender com confiança e fidelizar os seus clientes. Então vamos lá. Na TCC, a gente trabalha com 3 níveis de cognição. Tem os pensamentos automáticos, que são aqueles rápidos, que são específicos de uma situação do dia a dia. Por exemplo, você entra numa reunião, seu chefe olha para você e você pensa automaticamente: ele está bravo comigo. É automático, é rápido, é específico naquele momento. Mas tem também as crenças nucleares, que são aquelas conclusões profundas sobre você mesmo. Como as coisas realmente são. Por exemplo, eu sou inadequado, eu não sou bom o suficiente. Essas são muito mais profundas, muito antigas, formadas ao longo de anos. Mas entre esses 2 níveis, tem as crenças intermediárias. E essas são incrivelmente importantes. As crenças intermediárias são atitudes, regras e pressupostos que você tem sobre como as coisas funcionam. E elas são o que conectam a crença nuclear com os nossos pensamentos automáticos no dia a dia. Então vamos dar um exemplo para poder ficar mais claro. Suponha que alguém tem uma crença nuclear de que não é suficiente. Essa crença nuclear não vai aparecer todos os dias como um pensamento automático dizendo: eu não sou bom o suficiente. Não. O que vai aparecer é uma série de crenças intermediárias, de regras que a pessoa desenvolveu para tentar lidar com aquela crença profunda. Coisas como: eu preciso trabalhar mais do que todo mundo. Ou eu preciso ser perfeita para ser aceita. Ou se eu não tiver sucesso em tudo, eu sou um fracasso. Essas são crenças intermediárias. São regras que a pessoa segue. São os pressupostos sobre como o mundo funciona. E essas crenças intermediárias guiam o nosso comportamento diário. Então, se você tem a crença intermediária ou a crença intermediária, eu preciso ser perfeita para ser aceita, você vai estar sempre em constante busca pela perfeição. Você vai estar procrastinando porque tem medo de não fazer perfeito. Você vai sacrificar relacionamento, saúde, descanso, tudo em nome dessa busca pela perfeição. E aqui está um ponto muito interessante. Muitas vezes essas crenças intermediárias foram desenvolvidas como uma forma de proteção, como uma forma de lidar com aquela crença nuclear mais profunda. A pessoa descobriu ao longo da vida que se ela trabalhar muito, se ela for perfeita, talvez ela consiga evitar aquela sensação de ser inadequada. É como se as crenças intermediárias fossem aí um mecanismo de compensação. Agora, essas crenças intermediárias, elas aparecem em formas diferentes. Tem as atitudes, que são aquelas perspectivas gerais. As pessoas que trabalham muito são mais valiosas. Tem as regras, que são aquelas que você acha de como deveria fazer. Eu deveria sempre estar produtivo. Eu não deveria cometer erros. E nós temos também os pressupostos, que são aquelas crenças sobre consequências. Se eu não fizer tudo perfeitamente, as pessoas vão me rejeitar. Se eu relaxar, tudo vai desabar. E é muito importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes, quando você está trabalhando com um cliente, você vai identificar essas crenças intermediárias muito claramente através dos padrões.
o cliente está preso na procrastinação. O cliente está ansioso o tempo inteiro. O cliente está em relacionamentos que não funcionam. Por baixo disso tem uma crença intermediária. Tem uma regra que está guiando aquele comportamento. Então, como você identifica essas crenças? Bem, você escuta e percebe os padrões. Você escuta o que o cliente diz sobre como as coisas deveriam ser. Eu deveria ser assim, ou eu não deveria ser desse jeito, as pessoas deveriam. Quando você escuta muito deveria e não deveria, você está muito perto de uma crença intermediária. Você também pode perguntar diretamente: qual é a regra que você segue? O que você acredita que precisa fazer para ser aceito? O que você acredita que aconteceria se você não fizesse isso? E quando você identifica uma crença intermediária, quando você traz aquilo para a consciência do cliente, quando a gente consegue ajudar ele ver que aquela regra que ele tem seguido religiosamente, talvez não seja tão válida, aí a gente começa o caminho aí de libertação. Porque essas crenças intermediárias são como correntes. Elas mantêm o cliente preso em padrões que não funcionam mais, se é que em algum momento elas funcionaram. Então, o trabalho é esse. Você questiona a crença intermediária. Essa regra é verdadeira? Que evidências você tem? Existem exceções? O que seria diferente se você não seguisse essa regra? E aos poucos o cliente começa a flexibilizar aquela crença. E quando a crença intermediária muda, os pensamentos automáticos começam a mudar também. E o comportamento muda. E toda aquela estrutura que estava sendo sustentada por aquela crença começa a se reorganizar. E tem algo muito bonito nesse trabalho, porque quando você trabalha as crenças intermediárias, você está trabalhando algo que é acessível. Não é tão profundo quanto as crenças nucleares, mas é bem impactante que a gente consegue trazer a mudança em todo esse processo. Nós estamos trabalhando com algo muito importante e trazendo essa mudança para a prática do dia a dia do nosso cliente. Então, quando você está atendendo um cliente, quando está escutando os padrões dele, preste atenção nas regras, preste atenção naquilo que ele acha que deveria fazer, porque ali estão as crenças intermediárias. E quando você consegue trabalhar com essas crenças, quando você consegue ajudar o cliente a questionar essas regras, a ser mais flexível, aí você está conseguindo ajudá-lo a ter uma vida melhor. Você está criando uma mudança que realmente importa. E aí, me conta aqui, qual foi a última crença intermediária que você identificou no seu cliente? Como é que foi trabalhar com ela? Deixe aqui o seu comentário, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com outros psicólogos e, obviamente, se inscrever aqui no canal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.